Olá, estamos em mais um programa. É uma grande alegria chegar até você. Nós estamos estudando sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, vendo sobre a vida de Paulo. Iremos estudar também sobre a vida de Sansão, sobre a vida de Jonas. Nós vamos ao intervalo e logo a seguir eu quero dar continuidade neste assunto. Sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado. Cristo desviou a ira de Deus, Ele se colocou no seu lugar, Ele morreu a tua morte, Ele tomou o teu lugar de condenado. Por isso hoje você pode adorar, porque você está em paz com Deus, não há condenação. Deus tem guardado a minha família. Paz, amor, tranquilidade, alegria, confiança, esperança, porque Ele está à frente de tudo e nós estamos confiando nele. E poder expressar isso com os outros irmãos é um grande privilégio. Aqui nós temos um prazer enorme, de servirmos como comunidade, como corpo do Senhor, adorando e servindo ao Senhor. Onde a comunhão da palavra, a comunhão do Espírito, a comunhão da igreja, onde as orações do partir do pão é uma realidade. Algo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo e que para nós deve ser assim, realmente assim, um privilégio, um gozo, uma alegria no Espírito. O caminho todo está. Portanto, nós queremos também convidar você a participar conosco de tudo aquilo que Deus tem realizado e tem feito por nós. Participe dessa transformação, desse algo maravilhoso que Deus também pode realizar na sua vida. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Nós temos paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Você também pode ter paz. Paz Universal. Serviços Póstumos. 30 anos. Excelência em atendimento. Vamos prosseguir, tendo a expectativa no nosso coração que Deus há de ministrar a nós a sua palavra. O tema, como já tenho repetido várias vezes, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Baseado aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, e os versículos 9 e 10. Eu quero tomar duas frases nestes dois versículos para que possamos prosseguir. No versículo 9, Deus diz assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. No versículo 10, Paulo vai dizer algo muito especial. Ele vai dizer que quando sou fraco, então é que sou forte. Esta palavra fraco não está falando de uma debilidade moral, mas de chegar ao fim de si mesmo. Essa é a grande obra de Deus na vida de todos aqueles que Ele chama para o ministério. Porque nós corremos o risco da tentação de achar que nós temos em nós e de nós uma capacidade e que Deus Ele vai simplesmente tomar essa capacidade e exaltá-la no ministério. Não é. Engano, se você pensa assim. Deus tirou Moisés lá do Templo do Sol. O Templo do Sol, naquela época de Moisés, era como a Harvard dos nossos dias. Ali Moisés estudou toda a ciência do Egito, engenharia, medicina e muitos outros formações acadêmicas que havia na época. Moisés era um homem extremamente preparado. Deus tirou ele lá do Egito
e o levou para o deserto de Midian. Durante 40 anos foi uma desconstrução da sua força carnal, natural, para que ele pudesse aprender que o caminho do serviço adequado é se submeter totalmente à vontade de Deus. Este foi o segredo de Moisés. Este é o segredo de Paulo. Esse deve ser o segredo de todos aqueles que servem. Servem a Deus no ministério sagrado. Não é você achar que você tem uma capacidade extraordinária. Você pode até ter, mas isso precisa ser colocado no caminho da cruz. Deus forja homens pelo caminho da cruz. Se alguém diz que está envolvido no ministério, tem uma carga ministerial, e não conhece visão celestial, não conhece o caminho da cruz, o que você está ministrando é carne, é intelecto. Palavras bonitas, porém sem vida. Ministério é estritamente espiritual. É algo celestial. Os padrões são celestiais, não são os padrões deste mundo. Então, quando você conhece a vida de Paulo, você sabe que ele era um homem extremamente capaz, do ponto de vista intelectual. Porém, ele vai dizer, lá em Filipenses capítulo 3, que tudo aquilo que para ele era lucro, ele considerou perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Porque o seu anelo era conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo fez com que tudo que ele havia adquirido, na sua própria experiência natural, no seu próprio intelecto, se tornasse o refúgio, ou melhor, o lixo do lixo. Essas são as descrições de Paulo ali em Filipenses 3. Isso não muda quanto a nós. Se devemos ser usados por Deus, o caminho é este. Conhecer que Deus vai nos levar por um caminho de quebrantamento, de rendição, para que este ego é a parte da nossa natureza adâmica que não converte, está aqui dentro de nós. Ninguém pode dizer, minha carne é uma carne santa. Carne não é santa. A carne não converte. A santidade é uma obra de Deus em nosso espírito. E quando você experimenta isto, a vida de Deus no seu espírito vai governar a força da sua carne. A força da sua carne vai ficar debaixo do governo da vida do espírito. Andai no espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E jamais satisfareis os desejos da carne. Então nós precisamos ser cuidadosos. Aqui Paulo vai experimentar isto. Quando você lê o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, você vai ver como Paulo sofreu. As injúrias, as perseguições, quantas vezes nos desertos, na voragem do mar, naufrágios, prisões, açoites, insultos, apedrejamentos, ele foi fustigado com vara. Estes são os espinhos que Paulo enfrentou. Ele vai dizer algo que eu quero ler para você. Aqui no capítulo 11, versículo 30, ele diz, se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Fraqueza aqui, repito mais uma vez, não é fraqueza do ponto de vista moral, mas a sua total dependência de Deus. Ele chegou ao fim de si mesmo. Então Paulo sabia que Deus prevaleceu sobre ele, como Jacó no vale de Jaboque, quando o Senhor o feriu na articulação da sua coxa, aquele nervo tão duro, para que ele pudesse levar consigo a marca da cruz. Paulo dizia que ele trazia no seu corpo a marca da cruz. Nós precisamos ver que esta é a vida cristã. Neste mundo tão difícil, tão terrível para um cristão viver, o único caminho é o caminho da cruz. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao teu coração. Chegamos ao final de mais um programa. Deixo o meu abraço a todos vocês que nos acompanham por várias partes deste Brasil. Cada um de vocês que tem assistido este programa e tem recebido a palavra do Senhor, que esta palavra continue sendo vida no teu coração. Um forte abraço e até o próximo programa.